Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, mesmo que de longe, ao nosso Recanto de Luz. Estamos ao vivo, protegidos mais uma vez, para a nossa exposição doutrinária em live, frisando sempre a importância de se estudar e dividir, compartilhar com o maior número de amigos possíveis. Todo conhecimento adquirido e retido para si, ele não tem valor algum. Como disse Luiz Paulo semana passada, agora é a hora de nós nos sentarmos confortavelmente nas nossas cadeiras ou recostados sobre a cama, quem assim está fazendo, fecharmos os nossos olhos, relaxarmos o coração para fazermos uma prece antes da nossa conversa. Pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a toda a equipe do Recanto de Luz, que durante a nossa conversa nos abençoe, nos fluidifique, ilumine a nossa mente, ilumine os nossos corações, e que esse amor, essa luz salutar, possa ser dividida com todos aqueles que amamos, sem esquecer também de dividi-la com aqueles que sabemos que não têm tanto apreço por nós. Eles não são menos importantes. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Continuando o nosso estudo do capítulo 1 do nosso Evangelho de Kardec, não vim destruir a lei. Como também disse Luiz Paulo semana passada, hoje a nossa conversa permeia entre o item 5 e 11 deste capítulo. Vamos falar sobre religião, vamos falar da sua relação com a ciência, vamos conversar sobre a nova era e um pouquinho sobre Santo Agostinho. Trouxemos para a nossa exposição o Evangelho de Kardec. Trouxemos também, como bibliografia, o Livro dos Espíritos e, completando, a Revista Espírita, de 1869. Lembrando sempre que a nossa bibliografia é o item mais importante que temos para a realização das exposições doutrinárias da doutrina espírita. A nossa base são as bibliografias confiáveis, as obras básicas. Na semana passada, conversamos, sobre os primeiros itens do capítulo 1, onde o Luiz Paulo nos trouxe Moisés, que foi quem nos trouxe a lei, quem nos trouxe os 10 mandamentos, quem nos trouxe o monoteísmo, a crença em um Deus todo-poderoso, soberano, justo e bom. E nos trouxe também, na semana passada, Jesus. O amor de Jesus. Amor esse entendido das mais amplas formas. Não apenas, como se disse, um eu te amo. O amor de Jesus é aquele que compreende, que aceita, que divide, que tem resiliência. A resiliência é, segundo o dicionário, a elasticidade. O amor de Jesus tinha a elasticidade. Ele acontecia em qualquer situação, com quem quer que fosse, aos nossos olhos, bom ou ruim. Nesta semana, então, vamos falar sobre, como é dita, a terceira revelação, o Espiritismo. Pelos estudos da FEB, que também consultamos, quando se fala em terceira revelação, se diz Kardec. Já nas nossas leituras, se fala que o Espiritismo é a nossa terceira revelação. A doutrina espírita chega para nos mostrar a real existência das relações entre os espíritos, entre o mundo espiritual e os encarnados.
Ela vem nos esclarecer o contato, como se faz o contato entre o mundo espiritual e os encarnados. Por isso, lá quando começamos os nossos estudos de doutrina espírita, nós sempre aprendemos que ela abrange 3 aspectos. Primeiro, ela abrange o aspecto filosófico, real. É o que nos faz compreender as consequências morais dos nossos atos. O que acarreta o que fazemos? A quem atingimos? Por que atingimos? Também temos o aspecto científico, porque a doutrina espírita, ela sempre procura o porquê das coisas. O que acontece? Como acontece? Quem disse? Por isso, no início, a gente comentou, o mais importante são as bibliografias. Quando, depois de debater, compreender, conversar, trocar ideias, nós sabemos que o que aconteceu aqui ou aconteceu acolá foram narrados da mesma maneira. Independente de tempo, de época, em vários locais da Terra, se sabe da mesma coisa pelo mesmo Espírito, por espíritos iluminados. Aí nós vamos admitir, nós vamos chegar à conclusão de que é um fato verdadeiro. A ciência é o que vai nos auxiliar a compreender as relações entre nós e o mundo espiritual. Certo dia, minha filha ainda perguntou, eu não vejo ciência da doutrina espírita, há tantos anos eu estudo, eu não vejo uma fórmula científica. Aí nós abrimos o livro dos Espíritos e mostramos para ela a nossa ciência. Aqui nós temos a origem da natureza, a origem das civilizações, que mais temos? A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei do progresso, como surgiu o mundo, princípio vital, fluido vital, é ciência. E também somos considerados religião, porque, assim como a maioria das religiões, nós temos a crença em Deus, na alma e em uma vida futura. A nossa vida futura é voltar à pátria espiritual. Assim como em outros locais, crê-se que vamos ir ao paraíso. Vamos sentar ao lado de Deus Pai. Por este motivo, somos considerados religião. E claro, durante a nossa conversa, mesmo esclarecendo o básico da doutrina espírita, que a maioria de nós já conhece, quando já estudamos há muito tempo, não temos como não falar do momento em que estamos passando. Claro, já estamos cansados de ouvir falar em pandemia, Covid-19. Mas estamos, sim, não temos como negar, passando por um momento delicado, por um momento de sofrimento, por um momento de preocupação. E temos visto, mais uma vez, vamos dizer, as correntes do bem aumentando. Sejam elas de orações, sejam elas de agasalhos, alimentos, remédios, auxílios de diversas maneiras. E mais uma vez vemos a religião se aproximando da ciência. No Evangelho, diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. A ciência nos traz as leis materiais. O Espiritismo nos traz o mundo moral. Mas os dois, eles têm o mesmo princípio. Eles têm Deus. Infelizmente, por que não andam sempre juntos? Por que se contradizem se não podem fazer isso?
Porque, infelizmente, ainda existem observações errôneas. Ainda existe o exclusivismo. Sempre ouvimos dizer que as religiões são perfeitas, a ciência, o que atrapalha são as pessoas. De ambos os lados, nós temos o extremismo. E é isso que ainda não faz com que, na sua totalidade, a ciência e a religião andem juntas. Lá no Livro dos Espíritos, questão 459, tem a seguinte pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Muito mais do que imaginais? Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Cada dia mais se vê a relação dos espíritos com o mundo encarnado. Cada vez mais a gente assiste, se procurarmos em bons lugares, obviamente, estudos, documentários sobre o poder da fé, o poder de cura da fé, o poder energético, positivo que a fé opera nos doentes. A corrente fluídica positiva que acontece quando oramos com fervor, acreditando no nosso Deus, em Jesus, nosso irmão, em prol da cura de um ente querido. Quem já não orou fervorosamente por um ente querido? O Evangelho também nos diz: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. A ciência deixando de ser exclusivamente materialista e a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Elas devem se apoiar. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Moisés nos trouxe Deus, soberano, justo e bom. Jesus nos trouxe a caridade, o amor e a caridade. De todas as formas, atemporal. A caridade, ela é atemporal, o amor também. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos trouxe a racionalidade. Nós viemos estudando, debatendo, descobrindo, compreendendo tudo o que nos acontece enquanto encarnados, de acordo com o que programamos lá na pátria espiritual. De acordo com o que vivemos aqui, também já sabemos como vamos voltar. E de acordo com o que vivemos aqui agora, também conseguimos ter uma ideia do que fizemos no passado. Com esses estudos, com esses debates, essas conversas, o amor, a fé, a caridade, o bem, a paciência, a compreensão, a resiliência, são sentimentos que já estão aqui e aqui, no coração. Hoje nós estamos passando por um momento de muita luta, de muita dor. E ainda vamos passar mais. Nós não vamos melhorar agora. Nós somos muito egoístas ainda. Porque mesmo agora, passando por tudo isso, nós ainda queremos passar do nosso jeito. Como sempre dissemos também, em várias exposições, ainda queremos escrever nas linhas tortas de Deus. Uma prova disso é a máscara. A máscara tem sido divulgada pelos 4 cantos que deve ser usada. E atualmente a gente nota que é para cachumba, porque é aqui no queixo.
deve fazer bem desincha, porque ninguém admite o contágio aqui. Ou sai, tira a máscara, come, quem fuma, né? Põe a máscara de volta. Porque a gente acha que não vai se contagiar. Porque não precisa lavar a mão por 1 minuto. Não! Passou uma aguinha, um sabão, pronto. Porque a máscara pode vir da cidade, no bolso, dentro do carro, depois de entrar no carro, e ser colocada novamente para ir no supermercado. E aí a gente esquece de lavar. E guarda. Vamos usar de novo, está no porta-luva. Meu marido, às vezes, faz isso e toma, né, um esbeque. E é por isso que por muitas lutas ainda vamos passar. Mas para essas lutas todas que virão, nós precisamos estar preparados. Precisamos estudar, compreender, aceitar, dividir. No Evangelho diz assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem as lutas. A revolução que se presta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. A fé vem sendo soprada. E é a nossa fé, a nossa energia positiva de cada um de nós, de mim, de você que assiste, de quem está ao seu lado, para quem você conta, que conta para alguém, que vai criar um círculo fluídico positivo, auxiliando os espíritos encarnados e desencarnados, aliados à ciência. Nesta revista espírita, tem uma parte que fala sobre os fluidos. Eu não guardei bem o capítulo, porque ela é muito fininha. Então, não guardei muito o capítulo. E ela fala, no texto comenta, que nós exalamos, né? Esqueci a palavra. Saem os fluidos da gente. Nós emanamos fluidos, perdão. Como no passe, a espiritualidade, com a sua energia, com seus fluidos, aliados aos nossos, atendemos o nosso irmão. Quando um médico vai operar, vai auxiliar o seu adoentado, partindo do princípio que ele já vem da esfera espiritual predestinado a ser médico. E com isso, por Deus, ele já tem um dom de cura. Mas quando este médico tem amor pela sua profissão, ele já emana energia positiva. Os parentes, os agregados que amam aquele adoentado e o querem curado, também vão orar por ele. E na revista diz que mesmo quando o médico não está operando o seu adoentado, auxiliando o seu adoentado, ele ainda assim emana fluidos positivos e salutares à cura do seu paciente. Ele pode estar sentado, perto, ou em uma sala perto, mas aqueles fluidos, né, aliados aos de quem amam aquela pessoa, estão operando na cura dele. Mas aí a gente pode pensar assim, não é fácil. Pode não, na maioria das vezes a gente pensa, não é fácil. Não estamos passando por um momento bom. E aliado a isso, nós já carregamos nas costas problemas que já vinham caminhando conosco.
E no meio desta pandemia toda, ainda surgem mais problemas particulares nossos. Não é fácil. Como, numa hora dessas, amar, compreender, dividir, compartilhar, aceitar, como às vezes a gente pensa, aturar, sem cuspir alguma coisa que ofende alguém, que vá ofender uma pessoa, ou fazer uma revirada de olhos com alguma coisa. Pensando nisso, trouxemos um exemplo, um exercício. Se imagine agora orando por alguém que você gosta, que está adoentado. Pense em alguém que você ama, que está adoentado. E se imagine orando por esta pessoa. Você vai muitas vezes pegar um livro, fazer uma prece, você vai pensar nela e pedir Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, feche os olhos e pense com muito fervor, quase que em desespero. E se fosse você o doente? E se fosse você o médico que precisa salvar quem está contaminado? E se fosse você que precisasse escolher quem vai para o leito da UTI? E se fosse você que descobrisse uma doença grave hoje? Em meio a tudo isso, como procurar auxílio se está tudo fechado? Precisaríamos, não é? De quem orasse por nós. Precisaríamos, sim, de quem se ajoelhasse e pedisse a Deus por nós. Não teríamos vergonha de pedir auxílio. Em meio a um desespero, uma mãe, um pai, ou alguém com medo da morte, vai pedir auxílio. E se você se imaginou neste papel, é porque é possível, sim. Ter fé, compreensão, resiliência, paciência, ainda mais agora que nós passamos por tudo isso fechadinhos em família. Fechando esse nosso estudo de hoje, falando da nova era e das mudanças que precisam ocorrer dentro de nós, porque o Evangelho é claro, é chegada a hora da luta. Levante as mãos e dissemine o amor de Cristo, como disse Luiz Paulo. Este nosso capítulo, ele fecha falando de Santo Agostinho. Quem fala dele é Erasto. Erasto tem várias escritas dentro do Evangelho. E Erasto foi um discípulo de Paulo. E ele diz que Santo Agostinho foi o maior discípulo de Jesus depois de Paulo. Ele fala que, assim como Paulo, ele também viveu muitos excessos, até que se rendeu ao amor divino. Sentiu o chamado de Jesus e se despiu de tudo à sua volta. Ele deu o seu corpo ao cristianismo, a sua alma ao cristianismo, e estudou profundamente a alma. Lutou muito contra os seus defeitos. Para lá, no fim, nos deixar uma frase muito importante, porque ele já era conhecido na época, e por nós, então, Santo Agostinho, quando sua mãe Mônica morreu em Ostia, ele deixou escrito que ficou convencido de que a mãe iria visitá-lo neste plano para lhe dar conselhos e lhe revelar o que lhe esperava na vida futura. Não temos do que duvidar que temos uma vida futura na pátria espiritual.
E não temos mais do que duvidar que a vida que teremos lá depende do que fazemos aqui. E não adianta taparmos o sol com a peneira, porque todo mundo tem medo do umbral. Porque nos filmes a gente vê um umbral apavorante de dormir de luz acesa. Ninguém quer. Não adianta sermos hipócritas e dizer, não, estou preparado. No fundo, os egoístas aqui não estão preparados para enfrentar o seu calcanhar de Aquiles, não. Todos queremos um paraíso, com os leões e tigres e tudo vivendo junto, tomando chá embaixo da árvore. É isso que a gente espera. E é para isso que a gente melhora também. Não adianta dizer que não. É para isso que a gente melhora. Então, hoje fica o convite. Vamos à nova era. A nossa fé, hoje, é a nossa maior arma contra tudo isso. Porque é a fé que vai emanar amor, o amor de Jesus. E que vai nos ensinar a compreender, amparar, dividir e ter resiliência. Vamos espalhar o amor de Cristo. E terminando a nossa exposição, esta semana, através das redes sociais, eu recebi um presente da nossa amiga Silvia Canhada, nossa querida colega do Recanto de Luz. Ela publicou um texto que veio de encontro ao que falamos, que agora é a hora. Não deixe para descobrir o Espiritismo, a sua aliança com a ciência, o poder de cura que ele tem, mas fazer amanhã. Hoje é a nova era. E Silvia me deu de presente este texto. Tão rápido essa sua vida vai passar. A minha passou num piscar de olhos. Sim, você terá muitas outras, mas tudo que você fizer nesta irá respingar na próxima. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo. Seja justo para que Deus o abençoe. Não reclame tanto. Você tem muito mais do que muitos terão. Não deixe de beijar seu amor. Você não sabe quando será o seu último beijo de amor nessa existência. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um, mas não se dedique a acumular heranças. Tudo que vem fácil é perdido mais fácil ainda. Deixe os cachorros mais perto, eles são gotas de amor. E para mim, os gatos também. Use os talheres novos, não economize o seu perfume preferido. Use para passear com você mesmo. Gaste o seu melhor sapato, repita suas melhores roupas, pois quando morrer, nem a roupa do caixão você vai escolher. Não é errado. Por que não fazer agora? Escute o coração. Ele é a voz de Deus. Por que não dar uma escapada e ser feliz? Por que não orar agora, ao invés de esperar para fazê-lo somente antes de dormir ou ao acordar? E não faça essas rezas ensaiadas pela boca, que tornam-se apenas palavras frias. Faça orações de amor, converse com Deus. Não transforme sua relação com Deus neste ritual frio. Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Olha, acredite, não existe tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir a perfeição, porque simplesmente ele não foi feito para se completar aqui neste mundo. Aqui é apenas uma oportunidade de aprendizado, uma sala de aula, dos milhares de aprendizados pelos quais você ainda terá que passar. O universo lhe espera, mas o impulso para alcançar as estrelas será feito aqui. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva intensamente. Seja a luz e a luz estará sempre com você. Vamos à nova era, juntos. Que assim seja.